O amor de Jesus visita o nosso coração e nós vamos contar uma história de como Deus vence. De como Deus vence por meio das orações de uma pessoa que se abre à graça de Deus. Nós vamos contar hoje a história de um assassino, mas de um assassino que encontrou a misericórdia de Deus. De um assassino que ficou conhecido quase no mundo inteiro e a sua história ganhou manchetes de jornal. Agora a história dele também de conversão ganhou manchetes de jornal por causa do encontro dele com a misericórdia de Deus. Eu vou falar da história de Jacques Flesch. Esse homem foi um homem fantástico. Você está vendo a foto dele aí. Ele é um homem que ele nasceu em 1930 e morreu em 1957. E você vai acompanhando cada passo da história desse homem, e você vai acompanhando como uma história de desastres gera uma história final de encontro com Deus. Ele nasceu numa família muito rica. Jacques Flesch era filho de um banqueiro. Ele era de família belga, mas seu pai foi morar em Paris, naquela época uma cidade muito rica, muito conhecida. A guerra tinha acabado e ele estava lá numa vida muito rica e vivia, está vendo ele aí com seus pais, ele com seu pai e a sua mãe, um jovem que vivia uma vida de aproveitamento. Mas o problema começou, o irmão Luiz Maria falou hoje, sobre o quarto mandamento. Você sabe que o quarto mandamento é honrar pai e mãe, mas esse é o dever dos filhos para com os pais. Mas dentro do quarto mandamento estão incluídos os deveres dos pais para com os filhos. Os deveres de passarem a fé, passarem o amor a Deus. No caso do seu pai, isso não foi possível, porque seu pai era ateu e, além de ateu, ele traía sua mãe, vivia uma vida profundamente distante de Deus. Sua mãe, embora tivesse uma fé católica, ainda que não profunda, mas ensinou alguma coisa para o Jacques quando ele era criança, só que ele não teve bons exemplos do seu pai. E ele começou até a ir para a escola, frequentou o ensino fundamental, mas quando ele entrou no ensino médio, dizem os seus colegas que ele estava sempre com um olhar ausente, com um olhar distante, não se interessava por nada, que ele era muito calado, mas ao mesmo tempo que ele era muito galanteador. Gostava muito de namorar, ele era um jovem que tinha uma boa aparência e conseguia sempre ficar trocando de várias namoradas, tinha muito dinheiro, e foi nessa vida que ele foi vivendo durante os anos da sua adolescência. Viveu esse tempo todo na sua adolescência e depois acabou se alistando no exército. Ele lutou, serviu por 1 ano no exército francês e naquele tempo do exército continuava a sua vida de, como dizem as pessoas, de bon vivant. Aproveitava o dinheiro, vivia frequentando muitos prostíbulos, não queria saber de fazer outra coisa a não ser de aproveitar a sua vida. E tinha várias namoradas, continuou na sua vida completamente distante de Deus. E foi numa desses namoros que uma das suas namoradas ficou grávida, o nome dela era Pierrette. E ele teve uma pequena filha com ela, o nome dela era Verônica. E nesse namoro ele acabou sendo, conforme o costume da época, acabou se casando com a Pierrette contra a vontade dos pais, porque seus pais eram completamente antissemitas e a Pierrette era judia. E aí ele teve esse abandono dos seus pais, que nem dinheiro queriam dar mais para ele, nem coisa nenhuma, mas ele foi trabalhar com o sogro e foi morar na casa do sogro, ele com a sua esposa e a sua filhinha. Lá, ele trabalhando com o sogro, continuou se aproveitando do sogro, continuou pegando o dinheiro do sogro e vivendo uma vida saindo de casa, bebendo e traindo a sua esposa. Depois de um tempo, o seu sogro acabou botando ele para fora de casa e ele acabou indo para a rua. Os seus pais deram uma boa ajuda para poder ele se afastar daquela mulher judia, deram para ele 1 milhão de francos, na época uma boa quantia. Ele pegou metade desse dinheiro, comprou um carro conversível e começou a aproveitar a sua vida lá no leste da França, onde ele estava, completamente distante de Deus. Por lá ele também conheceu uma outra menina e lá
o nome dela era Therese, com ela ele teve um filho, Gerard, e esse filho, logo que nasceu, foi doado para um orfanato público. Esse menino nunca conheceu o pai, nunca soube nem quem era o pai, e foi descobrir 40 anos depois, quando alguém viu que o sobrenome dele era parecido com o da mãe do filho do Jacques Flesch, que já era então muito conhecido, e viu que ele se parecia com as fotos, e foram fazendo a volta até encontrarem que ele realmente era filho desse assassino, que foi saber 40 anos depois. E aí o que aconteceu? Ele pegou esse dinheiro e aí os pais já não acreditavam mais nele, e ele pediu então uma ajuda para os pais, porque ele queria fazer uma viagem num veleiro. Ele era fã de ler romances, de viagens de pessoas que singravam os mares num veleiro, e ele queria comprar um veleiro para velejar, dar a volta ao mundo. E os seus pais falaram: agora não vamos te dar mais dinheiro, você está ficando distante, eu não quero mais saber disso, venha para casa. E ele, querendo fazer aquilo, se tornou uma ideia fixa. Ele planejou uma estratégia. Ele iria fazer um roubo. E ele foi atrás de uma casa de câmbio muito conhecida lá em Paris. Deixa eu ver o nome do homem. Era Alexandre Silberstein. Esse homem era proprietário de uma casa de câmbio muito conhecida, e ele ligou dizendo que ele ia levar umas barras de ouro para ser trocadas por 2 milhões de francos. Na realidade, ele não tinha barra de ouro nenhuma, ele queria fazer um assalto. Ele chegou lá na casa de câmbio com um revólver na mão e anunciou o assalto. Pediu que aquele dinheiro que tinha sido separado para ele fosse dado. O homem reagiu, e aí ele pegou o dinheiro e com o revólver deu 2 coronhadas, com aquela parte de baixo do revólver, na cabeça do homem, do Alexander, que ficou muito ferido, e ele saiu correndo pela rua. Mas enquanto isso, o Alexander teve força para bater no alarme antifurto, e começou a soar o alarme, e eles começaram a ir atrás. As pessoas ouviram aquele alarme e começaram a ir atrás do Jacques Flesch. Ele fugindo pelas ruas de Paris, ouvindo aquela gritaria, havia um policial. O policial Jean estava lá, um viúvo de 35 anos, que naquela hora deu voz de prisão para ele, e ele não pensou 2 vezes. Deu 3 tiros nesse policial, que acabou falecendo na hora. Ele continuou correndo, a população da cidade começou a ir atrás dele e prenderam. Aí começa a história de Jacques Flesch. Ele foi preso aos 24 anos de idade. E preso, ele zombava das pessoas. Além disso, ele tinha até ferido uma outra mulher que não chegou a morrer, mas o policial morreu na hora. E ele, quando preso, zombava das pessoas e dizia: eu me arrependo de não ter usado uma metralhadora. Zombava daqueles que tentavam defendê-lo. Ele foi inicialmente condenado à guilhotina, que é aquela morte em que cai um ferro e a pessoa tem o seu pescoço cortado e no instante acaba a sua vida. E ele, nessa hora em que começou a ser proposta essa pena, foi oferecido para ele um capelão e ele disse: eu não tenho fé, não se preocupe comigo. Mas nessa hora o seu advogado de defesa, que além de advogado era católico, começou a querer defendê-lo, mas também começou a se preocupar com o coração dele. E começou a tentar evangelizar aquele homem que era irredutível. Ele e o capelão da prisão começaram a tentar falar com ele, tentar mostrar a fé, mas ele não queria. Ele tinha uma grande angústia, e ele tinha angústia por ver a família dele naquela situação de vergonha, e essa angústia tinha levado ao desespero. Ele pensou muitas vezes em tirar a própria vida lá dentro da prisão, mas enquanto isso o advogado e o padre rezavam insistentemente por ele, mas ele continuava sem acreditar em nada. Só que o que aconteceu? No dia 28 de fevereiro de 1955, ele passou por uma experiência mística com o Espírito Santo. E ele narra assim a experiência que ele teve lá na prisão. Eu estava deitado de olhos abertos, realmente sofrendo pela primeira vez na minha vida. De repente, um grito saiu do meu peito, uma súplica por ajuda: meu Deus! E como um vento impetuoso, que passa sem que soubesse de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou pela garganta. Eu tive a impressão de uma infinita força
que estava junto comigo e de uma infinita bondade. De uma infinita bondade, que naquele momento me fez acreditar que eu nunca estive abandonado. Essa experiência com o Espírito Santo fez o coração de Jacques Flesch mudar completamente. Depois de 24 anos desprezando a Deus, naquele momento ele começa a buscar. Ele começa a buscar e começa a ler os livros que eram mandados para ele, e ele se encontra com 3 pessoas que se tornam amigos dele do céu. Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis e aquela que se tornou a sua melhor amiga, Teresa do Menino Jesus. Isso, a pequena Teresinha se tornou uma amiga muito perto dele. E ele vai contando que não sabe de onde o Espírito Santo o agarrou, mas aquela experiência o transformou por dentro completamente. E ele começou a falar, depois dessa experiência de começar a ser católico: agora eu tenho verdadeiramente a certeza de que eu começo a viver pela primeira vez. Eu estou em paz, disse ele. E eu dei um sentido à minha vida, enquanto antes não era mais que um morto-vivo. Ele estava nessa cela e começou a se comunicar por cartas com as pessoas que escreviam para ele, dando força, e as suas cartas começaram a ganhar o mundo. Ele começou a escrever sobre a fé, sobre o arrependimento, sobre a dor que ele sentia e, ao mesmo tempo, sobre a paz que vinha no coração dele, da fé em Deus que começou a crescer no coração dele. E ele começou a dizer: ou numa cela solitária, enquanto se espera a morte, ou alguém fica louco, ou alguém começa a viver uma vida como um monge. E eu comecei a viver a minha vida de sacrifício. E ele começou a reparar o pecado dele. Ele dizia, quando ele estava já perto da morte, e olhava a sentença que tinha sido dada e a data que tinha sido marcada. Sabe qual foi a data que foi marcada? Dia 1º de outubro de 1957. Foi a data marcada no dia de Santa Teresinha. Na época, ainda não era celebrado o dia de Santa Teresinha no dia 1º, mas no dia 3. E ele estava pedindo a Deus a graça de morrer no dia de Santa Teresinha. E essa graça foi concedida porque hoje a gente sabe que dia 1º de outubro é o dia de Santa Teresinha. E ele dizia e insistia que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. Essa era a frase dele, essa é a foto dele quando foi preso, depois de apanhar muito no dia da sua prisão. As pessoas começaram a querer linchá-lo depois do que ele tinha feito, e essa é a foto dele logo no dia da prisão. Olha que forte, a última palavra dele, as últimas palavras dele, ele escreveu nessa última carta, e escreveu assim: último dia de luta, amanhã nesta hora eu estarei no paraíso. Que eu morra, se essa for a vontade do bom Deus. A noite avança e eu fico cada vez mais apreensivo. Meditarei na agonia do Senhor no Horto das Oliveiras. Ó bom Jesus, ajudai-me, não me abandoneis. Mais 5 horas e estarei na verdadeira vida. Mais 5 horas e eu verei a Jesus. A certeza de uma alma que experimenta a conversão. A irmã Maria Raquel falava no início da live, a certeza de uma alma que experimentou a conversão e está nos braços do Pai. Como São Dimas, que ouviu da boca do próprio Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Jacques Flesch tem a certeza de que ele vai estar com Jesus no paraíso. Às 5h30 da manhã do dia 1º de outubro, os guardas vão buscá-lo e encontram ele de joelhos, com a cama bem arrumada, em atitude de profunda oração. E as últimas palavras que ele disse foi: Senhor, não me abandone, eu confio em Ti. Essas foram as últimas palavras antes dele ser guilhotinado. E antes ele tinha feito uma oração a Santa Teresinha. Que bela esta pequena santa, pois como ela está perto de nós. Pela pequena via eu sei que eu posso me levantar. Dê as pequenas coisas que não são muito difíceis. E quando ele conheceu Santa Teresinha, ele aprendeu a oferecer. Ele que fumava, disse que não ia fumar mais e ia oferecer a Santa Teresinha essas pequenas coisas para que ela rezasse por ele. E a graça aconteceu, ele morreu convertido. Um assassino que tem a oportunidade de abrir
o céu e se encontrar com Jesus. Essa graça tão grande de conversão, essa experiência da misericórdia que o Jacques Flesch teve, é uma experiência que muitas pessoas podem ter quando encontram a graça do Senhor. Quando encontram um poder de Deus que vai ao encontro de uma alma que sofre e precisa da graça do Senhor, e precisa de um encontro com Deus, não existe pecado maior do que a misericórdia de Deus. Se você acha que você foi muito longe com o seu pecado, mais longe do que o seu pecado foi Deus para te encontrar pecador. E para te levar para os braços misericordiosos dEle, e para dar o abraço dEle, que Ele espera com misericórdia.